A McKinsey, maior consultoria empresarial do mundo, divulgou um estudo em que afirma que o mundo vai comer de forma diferente depois da pandemia. O aumento de consumo de proteína e soja na indústria são apontados como tendência. Sobre este tema, eu converso agora com o sócio sênior da McKinsey, Nelson Ferreira. Nelson, muito boa tarde, seja bem-vindo, porque o mundo vai comer de forma diferente e o que o mundo vai comer mais, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Uma das tendências que já vinha acontecendo antes da pandemia é uma mudança para dietas mais saudáveis, dietas com mais proteínas e menos carboidratos. Uma das consequências dessa dieta tem a ver com a urbanização da China, tem a ver com mudança de hábitos de consumo para maior consumo de carnes, maior consumo de frangos, maior consumo de proteínas em geral. Então, isso era uma tendência que vinha antes da pandemia e deve continuar nesse cenário, nesse novo normal que nós teremos pós-Covid também. Bom, e que tipos de proteínas são essas? Olha, a gente vê um consumo tanto de carne, de diferentes tipos de carne, mas também muito de proteínas de origem vegetal, soja, ervilha. Há estudos, inclusive, de outros tipos de proteína fúngica, proteína de insetos, em alguns países também estão sendo desenvolvidos. Eu acho que vários têm falado, e foi uma tendência de grande crescimento recente, as proteínas sintéticas, então carnes de origem vegetal com proteínas sintetizadas em laboratório. Todas essas formas de proteína, elas crescem, elas tendem a crescer. E isso traz implicações interessantes para os grãos, né, para a soja, dado que é uma fonte de proteína para todas essas diferentes indústrias de proteínas que estão emergindo. Você está dizendo, então, que em função da mudança de dieta, do processo de urbanização, muda a forma de se relacionar com o alimento, prefere-se, então, a proteína animal, tendendo a crescer, mas também outros tipos de proteína, como a vegetal, sendo usadas, por exemplo, para essas chamadas carnes vegetais, né? Qual é a implicação que isso tem, por exemplo, para o uso da soja na sua avaliação? Isso traz perspectivas positivas para as proteínas vegetais, em particular para a soja, por vários motivos. Primeiro, porque a soja ela é uma fonte de proteína importante que vai na cadeia também da proteína animal. Segundo, que usos industriais da soja, seja em lecitina, seja em concentrados industrializados de soja, que são colocados em alimentos, também devem crescer. É comum, por exemplo, hoje a gente ir a um supermercado, comprar produtos, por exemplo, em iogurte, e muitas vezes na embalagem do iogurte está escrito lá 14, 15, 18 gramas de proteína, em letras até maiores do que o próprio logotipo da empresa que fabrica o iogurte. Então, as próprias empresas de bens de consumo estão fazendo um marketing do conteúdo de proteína até mais forte do que a própria marca, o próprio logotipo do produto. E as pessoas estão dando ênfase para consumo de proteína, isso tanto em países maduros quanto em países emergentes, né? E isso traz uma implicação importante para a soja, porque a soja ela é uma fonte de proteína para várias dessas cadeias, inclusive para a própria carne sintética, que tanto tem crescido, por exemplo, nos Estados Unidos. É o chamado superalimento, né, em que a característica nutricional do alimento é muito valorizada e ela precisa ser usada também como instrumento de marketing, é o que você, em outras palavras, está destacando também, né, Nelson? Quero perguntar para você em quanto tempo essas mudanças que você enxerga na maneira em que a gente come vão estar acontecendo. A pandemia acelerou isso? Qual é o seu radar? Essas mudanças já estão acontecendo, elas são mudanças que já estavam acontecendo. A pandemia, ela acelera em certa parte, porque você, inclusive quando você fica em casa em quarentena, você come mais. Então, de uma certa forma, isso acelera parte disso. Por outro lado, a pandemia, ela também vai trazer, infelizmente, impactos no desemprego, impactos na renda. E isso troca um pouco o teu hábito de consumo. Então, é possível que no curtíssimo prazo, essa tendência de crescimento grande, ela desacelere e você volte a consumir um pouco mais de carboidratos, por exemplo, que é um alimento mais barato. Por outro lado, a gente vê que rapidamente isso deve voltar, porque no fundo essa tendência de aumento de consumo de proteína, ela está calcada numa tendência muito mais profunda, que é a mudança de hábito para hábitos mais saudáveis, uma preocupação com obesidade,
uma preocupação com cortar carboidratos e comer mais proteínas, e com a urbanização e aumento de renda per capita em países emergentes, principalmente na China. Então, a curtíssimo prazo, talvez possa ter uma ruptura, uma pequena queda, simplesmente por uma questão de renda e desemprego, mas a tendência, olhando aí no horizonte de mais de 3, 5 anos, é que ela volte forte, sim. Há alguns dias nós conversamos sobre um outro estudo que você também liderou, falando sobre a digitalização e a inovação no agro. E eu tenho observado que essa pauta das mudanças em relação a alimentos está muito forte, junto com uma mudança dos hábitos e do uso do digital. E alguns especialistas dizem que o custo de ignorar a inovação pode ser muito alto para o agro brasileiro. Você mencionou carnes artificiais ou carnes vegetais, tendência de aumento de proteína. Como que o agronegócio está posicionado nesse cenário em que o mundo passa a comer diferente, passa a se comunicar de uma forma diferente e também acelerou a digitalização? O agro brasileiro ele tem tudo para se manter na vanguarda da inovação e tem uma lição de casa importante para fazer ao longo de toda a cadeia. Então, a digitalização é uma tendência sem volta e está crescendo cada vez mais, tanto na forma como o agricultor produz, como na forma como ele compra e vende. A tendência de maior consumo de proteína, tendências mais saudáveis de alimentação, também não tem volta. Isso abre novos nichos de mercado, inclusive para produtores brasileiros. A tendência, por exemplo, que a gente até espera eventualmente na pandemia, de uma eventual deurbanização, que a gente chama, né? E várias pessoas eventualmente vão poder trabalhar de casa e fora das cidades, né? Se as pessoas vão se conectar mais remotamente. Isso traz também uma dinâmica diferente em termos de aglomerações urbanas versus as pessoas trabalhando em locais diferentes. Essas tendências vão todas impactar onde a gente come e o que a gente come. Eu acho que o ponto bom para o agricultor brasileiro é, dada a nossa produtividade, dada a nossa disponibilidade de terra, água e a nossa pujança, a gente tem todas as condições para se manter na vanguarda dessa inovação. Tá, mas a gente tem que liderar todo esse movimento. Uma última informação que eu gostaria de detalhar com você, quando você diz que nós vamos comer de um jeito diferente, que a pandemia acelerou esse processo também, de alguma maneira, você mencionou o uso da soja com mais intensidade na indústria. E você tem, inclusive, levantamentos em termos de proporção. Quanto você acha que vai aumentar a demanda a partir dessa noção que trouxe para a gente? Hoje, aproximadamente 2 a 3% da soja ela é consumida para usos industriais, né? O grande destino da soja é ração animal, né? Alimentação para ração animal para as diferentes cadeias de proteína animal. Nossa perspectiva é que no horizonte aí de 5 a 10 anos, isso mais do que quintuplique, né? Aumente 5, 6 vezes para valores muito maiores, de 10 a 15% do total da soja utilizada, puxada por aplicações de ingredientes, aplicações de lecitina, de concentrados proteicos industrializados e as próprias carnes artificiais, dado que a proteína que está na carne artificial, muitas vezes ela vem da própria soja, né? Então você vai ter uma gama de novos produtos aparecendo e sendo lançados à base de proteína de soja. Isso tem uma implicação interessante para abrir novas oportunidades para os nossos produtores também. Super interessante. Nelson, muito obrigada por trazer aqui para o Canal Rural o estudo da consultoria McKinsey. A gente agradece, estamos sempre atentos às tendências de mercado que guiam as decisões da nossa audiência. Volte sempre, uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado, boa tarde.